Sem muitas delongas nem enrolações, porque hoje é dia de vídeo sério e longo. Essa é mais uma quarta-feira aqui no Brejo. O tema dessa semana foi escolhido pela Xisto e sugerido por N pessoas. O tema é polêmico e nós não vamos falar sobre mamilos. Ainda. Enfim. Tô tentando deixar o assunto mais leve porque é um assunto que me deixa bastante fora de mim em algumas situações, em algum subassunto e com determinadas pessoas. Assim como a Ana, eu não gosto de falar sobre esse assunto, mas às vezes é necessário. Então, bora lá. O tema é a grande oposição entre religião versus homossexualidade, espiritualidade versus homossexualidade, Deus versus homossexuais e gêneros. Eu sou ateia e eu poderia terminar esse vídeo aqui, já que ser ateia, no mundo onde as pessoas estão bastante focadas em suas crenças, já é polêmico bastante. E aí isso vai se estender a discussões árduas, longas e cansativas sobre a existência de Deus versus as ciências, sobre as minhas atitudes versus o que a religião prega, e eu não tô afim disso, na boa. Não estou generalizando. Peço desculpas desde já caso eu ofenda alguém. A minha intenção não é ofender ninguém, é apenas expor o que eu penso. Da mesma forma que muitos vão concordar comigo, muitos vão discordar, e eu não estou aqui para agradar todo mundo. Me considero um pouco muito radical em alguns assuntos, e esse é um deles. Bom, quando eu estava me descobrindo gay, eu passei a pesquisar, a estudar e discutir no sentido de conversar, não de brigar, sobre esse assunto com várias pessoas de diferentes ideologias, para poder entender melhor esse subassunto dentro da religião. Quando eu era pequena eu era espírita, e eu acho que é a religião que chega mais perto do que eu possivelmente poderia acreditar. Depois eu passei a usar o argumento de que não tenho religião, mas acredito em Deus. E aí depois eu passei a usar o argumento de não acredito em Deus mesmo. Eu não saio gritando por aí, nem levantando a bandeira, mas eu sempre deixei claro que eu nunca acreditei em Deus. Acho esse assunto muito delicado, principalmente porque alguns fanáticos religiosos vão se ofender com qualquer coisa que eu disser aqui. Não estou generalizando. Eu fiquei pensando em como abordar esse assunto, se de forma delicada e quase submissa, ou de uma forma rústica e grossa que choque todo mundo. Mas resolvi não usar nenhuma dessas formas. Eu vou agora apenas tentar explicar porque eu não acredito em Deus, tentando não usar termos técnicos, religiosos, científicos, se é que isso é possível, e depois falar sobre os temas que vocês mandaram pra gente, que apesar de ter o mesmo centro em questão, abordam situações diferentes. Pois então, não acredito em Deus porque eu não acredito em uma pessoa ou em uma força que seja maior do que nós mesmos. Mas Luana, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Há teorias científicas para isso, e a que sempre esteve em pauta e sempre estará é o Big Bang, e é nisso que eu acredito. Mas nada foi provado sobre isso até hoje. Por isso que os cientistas têm estudado sobre isso para poder responder a maior parte das perguntas que as pessoas fazem para eles, ao contrário de muitos fanáticos religiosos que não gostam de estudar, com exceções, se mantêm focados a um pensamento que na maioria das vezes é equivocado. Eu acredito na teoria de eu conseguir porque eu fui atrás, porque eu me esforcei. Não porque eu passei a noite toda rezando, orando, louvando para um ser, para uma força, para uma palavra
e essa coisa sobrenatural me concedeu. Poderia dar N exemplos para vocês aqui para explicar no que eu acredito, mas eu não vou. Eu acho que isso basta. Eu acredito que a gente nasce com um propósito e morre porque esse propósito foi cumprido, e não porque Deus quis assim. Nós fazemos escolhas e todas as escolhas têm consequência. Não adianta culpar Deus caso essa escolha tenha sido errada com o argumento Deus sabe o que faz. Ou caso a consequência tenha sido positiva, não adianta glorificar Deus com o argumento graças a Deus consegui isso, X. Não estou generalizando. Você fez essa escolha e o resultado dela, a responsabilidade é só sua. Vamos começar a assumir os próprios erros, as próprias escolhas? Vamos, bora lá. Certo, perguntaram aqui. Espiritualidade e religião, como lidar com valores pessoais e sexualidade? Cada um tem a espiritualidade que acredita. A minha espiritualidade é a música. Por eu já ter feito parte da doutrina espírita, eu acredito em espiritualidade. Mais em áurea do que espiritualidade. Não sei se vou conseguir explicar, mas é como se tivesse algo dentro da gente que com alguma coisa que te faça bem, esse algo se acalma. No meu caso é a música que me acalma, a música que me transporta para um momento só meu. Talvez clichê, talvez não. Como lidar com a família religiosa? Para minha sorte, minha família não é tão religiosa assim. Minha mãe deixou de frequentar o centro já faz um tempo, mas ela mantém a religiosidade dela dentro do quarto dela. Meu irmão é X na vida. Minha avó é a mais religiosa, mas ela também fica na dela. Não me arrisco a opinar sobre esse assunto, mas se você me perguntar como lidar com pessoas religiosas, aí eu acho que eu me arrisco, mas eu também não seria uma pessoa muito legal para opinar sobre isso. Como os gays veem a igreja de uma forma geral? No geral, de uma forma geral, me arrisco a dizer que gays não gostam de igreja e não frequentam a igreja ou o centro ou qualquer local de reza que existe nas religiões. Isso não significa que gays não acreditam em Deus. Muito pelo contrário, eu tenho muitos amigos que acreditam em Deus e alguns raros que vão à igreja ou vão ao centro e rezam e oram e essas coisas. Pelo que eu observo no meu ciclo de amizades, nos lugares que eu frequento, é essa conclusão que eu chego. Se eu estou errada, eu não sei, vocês que vão me dizer isso agora. Vocês vão provar pra mim que eu estou errada. E sinceramente, mesmo, eu não acho necessário igrejas. As igrejas, elas são ótimas em sua arquitetura, mas eu não acho que é necessário ter uma igreja para orar, rezar, louvar, para fazer bem a uma comunidade, para fazer trabalhos voluntários e etc. Faz essas coisas quem tem bom coração, quem tem boa vontade, quem vai atrás. Não é necessário uma igreja para isso. Um centro, uma assembleia. Eu entendo o lado de vamos nos reunir para fazer uma festa para Deus e todos nós agradecermos a presença dele em nossas vidas. Eu entendo esse lado. Se eu acredito em alguma coisa, eu arrisco dizer que Deus não quer presentes, Deus não quer dinheiro, Deus não quer fanatismo, não quer um bando de gente colocando culpa nele por tal coisa ou outra coisa. Deus não quer um bando de gente colocando culpa na gente, nas pessoas, por tal coisa ou por outra coisa. Não estou generalizando. Tudo que eu já estudei, acredito que se Deus existe, ele é humilde, ele é simples, ele se mistura no meio da gente e não faz diferença de ninguém por nenhum aspecto. Namorada que se converte diz que não pode mais ficar contigo porque está na igreja. O que eu faço? Esquece ela, larga ela, vai atrás de outra, porque eu acho que ela não te largaria por causa da igreja. Eu acho que tem muitos outros motivos por trás disso. É o que eu penso.
Ser lésbica é pecado? Não. Eu preciso dizer porque não é, ou vocês já estão cansados de ouvir sobre isso? Seria legal fazer vídeos sobre como vocês lidam com a religião e a homossexualidade. Eu respeito. Tento mudar ninguém, não tenho esse poder, aliás, ninguém tem. Ouviram fanáticos religiosos que formam ONGs para gays virarem ex-gays? Não estou generalizando. Cada um acredita no que quer, mas não venham me encher o saco falando sobre o meu jeito de ser que vai contra Jesus e afins. Não venham me encher o saco falando para eu acreditar em Deus, que minha vida vai mudar. Não venham se despedir de mim, fica com Deus que é capaz de eu responder não obrigada. Não acredito que se Deus existe mesmo, ele pregaria a desigualdade social e racial pelo mundo. Isso é o caráter de cada pessoa que segue determinada religião. Quem distorce tudo que Deus disse é o humano. Não estou generalizando. Essa é uma discussão que vai muito além. Haverão diversos argumentos de ambas as partes e uma coisa que religiosos têm que entender é que nós nascemos do jeito que nascemos e nós não vamos mudar e não são eles que vão mudar a gente, independente do que seja. Se Deus existe, Deus respeita, Deus não mata, Deus aceita. Você só deve acreditar em você mesmo, na sua capacidade, na sua vontade. Eu sou muito racional para acreditar numa coisa que não é palpável. Digamos assim, eu sou cética, muito cética, e da mesma forma que não acredito em Deus, que sou mais a favor da ciência, eu sou contra remédios. Não consigo acreditar em algo que seja maior do que nós humanos e que fizemos tudo o que fizemos pela Terra hoje, que, diga-se de passagem, nós humanos mesmo, que estamos destruindo a nossa Terra. Enfim, gosto de todo mundo e respeito todos vocês. E é isso que eu quero que vocês enxerguem nesse vídeo. Não generalizei nada do que eu falei em momento nenhum. Eu acho que eu deixei isso bem claro. Eu gosto de frisar as coisas. As atitudes na qual eu julgo fanáticas vão de pessoas para pessoas, de caráter para caráter, de religião para religião. Termino esse vídeo com uma frase: não sou um ateu total. Todo dia eu procuro um sinal de Deus, mas infelizmente eu não encontro. De José Saramago. Espero não ter chateado vocês com nada que eu tenha dito nesse vídeo. E já aviso desde já que comentários ofensivos eu não vou responder. E também deixarei o canal de um cara que eu assisto aqui no YouTube, que eu gosto muito, para vocês entenderem um pouco o que eu penso, já que eu compartilho muito dos pensamentos dele, que é o Yuri Greco, do canal Eu Ateu. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Maria, até amanhã e até semana que vem, gente. Beijo.